No capítulo anterior. Então o único clã que vem à mente que poderia ter uma cultura contra o uso de roupas são os Homens-Fera. Mas apesar de todos esses indícios, eu ainda quero acreditar que ela possa ser um dos 4 perigos. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Pois é, ela não é do clã dos Homens-Fera, nem um dos 4 perigos, nem muito menos um Cavaleiro do Caos, como especulamos no nosso último vídeo. Mas e agora? Se ela não é nada disso, o que será que esta mulher realmente é? Bom, antes da gente comentar sobre a possível identidade dessa misteriosa mulher, vamos primeiro comentar sobre o cenário atual desse novo arco, pois a situação em Alnak já está ficando bem caótica, e os reforços que Arthur enviou ainda nem sequer deram as caras. E os 4 cavaleiros e seus companheiros ainda acabaram se dividindo em times menores, algo que presumo que será relevante para os próximos combates. Tristan acabou ficando sozinho, Isolda e Anne ficaram juntas, assim também como a inusitada dupla formada por Lancelot e Gawain, e o restante formou um grupo maior por enquanto. E dessa forma nós temos Isolda e Anne claramente como o time mais fraco, mais vulnerável, mas que talvez pode nos surpreender. E Lancelot e Gawain são totalmente o oposto, né? Pois eu não consigo ver nenhum inimigo representando uma ameaça para esses dois, mesmo que ambos não possam usar suas magias. Então certamente vai ser bem divertido vê-los encarando algum infeliz Cavaleiro do Caos, ou provavelmente o próprio Macduff e a Ninety, o que seria realmente engraçado. Eles começarem por acreditar que os dois sejam os mais vulneráveis. Enquanto ao grupão, eu já prevejo eles enfrentando um número maior de Cavaleiros do Caos. Mas o que realmente desperta nossa curiosidade é sem dúvidas a identidade dessa mulher, que tem um nome muito peculiar. E aqui eu faço uma correção, pois lá no review eu disse Ioladio, mas na verdade o nome correto é Ioladio Verregger, nome esse que infelizmente não entrega nenhuma dica concreta sobre suas origens. Mas o fato dela ter um sobrenome é interessante, porque isso raramente acontece, pois pelo que eu me lembro, os únicos personagens com sobrenomes são a família real de Leones, a família Pendragon e Caim Bazard de Danafor. Portanto, será que isso pode indicar que ela é alguém da realeza de alguma família importante? Bom, se formos julgar somente pela sua aparência, realmente ela lembra muito um demônio ou algum tipo de criatura do caos. Eu próprio, Tristan, chega inclusive a acreditar que ela seja um demônio. Mas convenhamos, né, que Tristan não tem exatamente um bom histórico quando se trata de identificar a natureza das pessoas alheias, pois foi assim com Gawain e o próprio Percival, que ele assumiu ser um demônio quando o enfrentou. Mas se porventura ela não for somente um demônio e ter algo a mais, uma segunda raça, um híbrido assim como Tristan. Pois nos comentários do nosso último review, muitas pessoas levantaram essa possibilidade de que Ioladio não seria apenas um demônio, mas sim um híbrido de um demônio com um vampiro. Isso porque ela seria basicamente a filha de Zeldris com Gelda. E eu confesso que de fato alguns pontos e características remetem um pouco a essa possibilidade, a começar pelas cores do seu cabelo. No nosso review, a gente optou pelo uso dessas cores, pois ela tem ali, né, justamente uma mecha de cor um pouco mais escura. E achamos que essas, né, cores combinavam, mas talvez as cores reais possam ser essas. Loira com uma mecha um pouco mais escura, que seriam, portanto, 2 traços genéticos herdados dos seus pais.
E outro ponto interessante é que tudo isso está acontecendo durante a noite, período promissor, perfeito para a ação de qualquer vampiro. Além, claro, da questão dela não ter a cultura de usar roupas, de ser de um lugar onde não se celebra a memória daqueles que partiram e de se envolver logo com Tristan, o único do qual ela teria uma certa ligação. E por fim, essa forma bem diferente de quase tudo que a gente já viu, algo que, se a gente olhar com mais atenção, pode sim parecer uma mescla de um demônio e um vampiro. No entanto, em contraponto, existem duas coisas que reduzem muito essa possibilidade. A primeira é a questão da idade, pois essa mulher aparenta ser bem mais madura, muito mais velha do que a possível filha dos Eldris e Gelda seria, pois assim como Tristan e os demais, ela certamente deve ter também 16 anos de idade. E não mais do que isso, até porque seria impossível dentro do cenário que a gente conhece. A não ser que a gestação e toda a evolução envolvendo um híbrido de um vampiro e um demônio fosse algo totalmente diferente de tudo que a gente viu até agora. E o segundo ponto é que não faz muito sentido o Tristan não conhecer ou até mesmo reconhecer a sua própria prima, pois eu não consigo imaginar que durante todos esses anos o Tristan não tenha ido visitar o seu tio no mundo dos demônios sequer uma única vez. Até porque é algo que seu próprio pai faz frequentemente, como mencionado em vários momentos pelo Randy. E eu acredito que o próprio Eldris ou a Gelda devem visitar também o Meliodas e Elizabeth quando podem. Então é meio que improvável que o Tristan não conheça a sua própria prima. E além disso, tem o seu próprio nome, principalmente sobrenome, que não remete a nada do que sabemos dos Eldris e Gelda. E é um nome que o próprio Tristan demonstra nunca ter ouvido antes. Dito isso, o que então de fato poderia ser esta mulher? O que esta forma realmente representa? Bom, para tentar descobrir isso, acredito que seja importante antes entender qual é o seu propósito. Ela afirmou não ser do Reino Eterno e nem mesmo uma humana, ou seja, ela não está do lado do Rei do Caos. Porém, ao mesmo tempo, ela afastou Tristan de todos os outros e está usando sua magia para impedi-los de localizá-lo, ato que nos faz questionar se ela planeja lutar contra ele ou se revelou sua verdadeira forma com o intuito de lhe mostrar ou contar algo muito importante. E por fim, certamente, ela não estava em Onak na linha do tempo original sobre a qual Guinevere nos contou. Então tudo isso pode de uma certa forma estar relacionado, pois provavelmente a facção ou organização a qual Eoladio pertence pode ter o poder de detectar distúrbios no curso dos eventos. E temendo pelo pior com essa alteração, movida pelas ações do Arthur, Io foi enviada para impedir que o pior acontecesse. E eu só consigo imaginar em um ser que poderia ter enviado Io, a Dama do Lago. Pois assim como a própria Merlin, a Dama do Lago deve ter abandonado Arthur, indo contra suas ações e ideais, e consequentemente estaria também desenvolvendo meios para neutralizar o Rei do Caos. No entanto, eu não duvido que ela também tenha seus próprios interesses pessoais. E Eoladio seria, portanto, uma criação da Dama do Lago, um ser enviado diretamente do seu reino, o mesmo reino do qual o Lancelot viveu por 3 anos de sua vida. Então essa é minha aposta, e agora eu quero saber qual é a aposta de vocês. Vamos continuar debatendo e teorizando sobre isso agora aí nos comentários. E desde já, eu agradeço a cada um de vocês e espero ver todo mundo novamente, claro, no nosso próximo vídeo. Muito obrigado, falou, fui, é nóis!